Amém? Quero compartilhar com vocês um texto que se encontra em Oséias, capítulo de número 6, capítulo de número 4, verso de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Aqui não está dizendo, meu povo foi destruído pelo diabo. O meu povo foi destruído porque não pagou as contas do mês. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. O Tiago está com desejo no coração, fome e sede de Deus. Eu falei que orar, nós vamos orar agora. E no nosso encontro com Deus, com o Peniel, ele foi selado no Espírito Santo e começou a falar em outras línguas. E ele disse assim: pastor, eu achava que isso era balela. Quando eu via as pessoas falando desse jeito, achava que era mentira. Quando chegou no culto, eu até assustei, ele veio para acima de mim, ele é grandão. Faltou me catar nos colarinhos e disse assim: eu quero me batizar. O que eu preciso fazer para me batizar? Bem ali no canto, ele me catou: pastor, qual que é o caminho que eu preciso me batizar, entregar a vida para esse Senhor, confirmar externamente o que eu já fiz por dentro? Somente Deus e a Gisele sabem o quanto que ela orou e pediu que isso acontecesse. E eu falei assim: nós vamos fazer em novembro. Só que em novembro eles vão viajar. Pastor, mas que dia? Então, pastores, líderes, guarda aí. Ou nós vamos fazer no último domingo de outubro, ou no primeiro domingo de novembro. Nós vamos fazer um batismo aqui. Nós vamos começar uma aula de batismo nesse lugar. E ele, nesse posicionamento, o que acontece? O diabo começa a soltar as setas dele. Se não consegue pegar um, ele vai tentar pegar outro da tua família, que sabe que vai tirar a tua estrutura. Então eu quero orar com vocês agora. Pela irmã Iracema, pela irmã Silva, mãe do Naldo, mãe do Cláudio que está aqui. Pela Camila. Eu quero orar também pela Maiara, que também recebeu uma péssima notícia esses dias. Ela falou com você? Péssima notícia. Provavelmente ela teve com a mesma coisa. Está com a suspeita da mesma coisa que a Maria teve um tempos atrás. Se você tiver mais alguém que você queira orar agora, tia Maria, Bruno, irmã Graciete, quem? Pablo, Aparecido, José, Eliane, Eliana, Ivo, quem mais? João, Walter. Feche teus olhos. Curva a tua cabeça. Não entendi? Dandai. Curva as tuas cabeças. Pai, no nome de Jesus Cristo, pela autoridade que nos foi confiada pelo Senhor, nos foi entregue pelo Senhor, intercessores, me ajudem. Em nome do Senhor Jesus, nesta hora, Senhor Deus, eu quero apresentar cada vida que foi falada e aquelas que não citaram, mas está no coração de tua filha e de teu filho nessa hora, Senhor Deus. Pela autoridade do teu Espírito que é santo, o Senhor entra onde o homem não entra. O Senhor vai aonde o homem não vai. O Senhor toca aonde o médico não toca. Meu Deus querido, o Senhor faz o que o homem nenhum pode fazer. Nesta hora, em nome de Jesus Cristo, nós apresentamos todas essas vidas, Senhor Deus. O pai do Luiz, meu Deus, também está nessa luta há 25 anos. Ó Senhor da glória, nós sabemos que o Senhor pode estender as tuas mãos santas nessa hora e lançar
lançar por terra toda dor, toda doença, toda enfermidade. Nós te damos uma ordem nessa hora. Nós te repreendemos em nome de Jesus. Saia dessas vidas nessa hora. Para louvor e glória do Senhor, nós clamamos o teu sangue. No teu sangue a virtude, no teu sangue a poder, no teu sangue a cura, no teu sangue a vida, no teu sangue a resposta, Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu libero sobre a vida deste povo, dos nossos familiares, dias melhores, dias felizes, dias diante do Senhor, para a honra e para a tua glória. Nós oramos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Aplauda o Senhor Jesus, igreja. Aleluia, Jesus. Vou ver se eu consigo resumir em 15 minutos. Osés foi um profeta que profetizou durante o tempo de exílio na Babilônia. Nós temos 3 profetas que profetizaram antes, alguns que profetizaram dentro do exílio, quando eles estavam presos na Babilônia, e outros depois. Osés é um profeta que é levantado pelo Senhor durante o período de escravidão. O povo não estava mais escutando os profetas, porque profetas nada mais eram do que homens levantados por Deus para anunciar a palavra do Senhor. Então esses homens chegavam e diziam assim: assim diz o Senhor, e entregava para eles o que tinha que ser entregue. Só que o povo não estava ouvindo mais. O que Deus faz? Ei, Oséias, eu vou anunciar a minha palavra através da sua vida. Os sacerdotes geralmente viviam dentro dos palácios com os reis. Geralmente tinham boas vidas. Os profetas não. Os profetas muitas vezes eram homens sozinhos, muitos sem família. Mas eram obedientes à voz de Deus. Deus chama o profeta Oséias. E ele dá uma ordem para esse profeta: eu quero que você se case com uma prostituta. Imagine você recebendo essa ordem hoje de Deus. Homem, eu quero que você se case com uma prostituta. Mulher, eu quero que você se case com um homem de programa. Porque o povo de Israel estava vivendo, queridos, uma época de adultério espiritual. Eles tinham abandonado a Deus, mesmo presos. Eles estavam fazendo muitas coisas que desagradavam o coração de Deus. E Deus queria mostrar para eles, através do teu infinito amor e da tua infinita graça, que apesar de tudo que eles faziam, Deus era na vida deles. E Deus dá uma ordem: olha, Oséias, eu quero que você se case com uma prostituta. E Oséias vai lá no templo. Porque, por um lado, nós cristãos, Deus nos chama para viver uma vida santa e separada. Naquela época, naqueles povos, chamavam para idolatria e para prostituição. Então ela era uma prostituta que vivia dentro de um templo, de um deus pagão. E o profeta vai lá e toma Gomer, uma mulher como prostituta. E a Bíblia diz que eles tiveram 3 filhos. O primeiro que nasce chama-se Jezreel, que nada mais é o significado desse nome, queridos: lugar de chacina, de derramamento de sangue. Porque através do rei Jeú estava havendo muito derramamento de sangue. Essa mulher sai e vai para um prostíbulo, porque ela não conseguia ser uma dona de casa. A vida dela era ser prostituta. E ela volta a se prostituir. E nasce uma segunda filha.
Não se sabe se essa filha é de Oséias ou se essa filha é de um homem desconhecido. E nasce uma menina chamada Lo-Ruama, desfavorecida, uma pessoa não amada. E Deus fala assim: olha, você vai colocar o nome dela de desfavorecida. Vai prestando atenção nos nomes. E nasce um terceiro filho, mas esse eles têm certeza que não era de Oséias. Porque o nome que Deus manda colocar nesse filho é: não meu filho. Este não é o meu filho. Não o meu povo. Deus querendo mostrar que o povo, que Israel não seria mais o povo de Deus. Essa mulher não satisfeita, ela abandona a casa, abandona os filhos e vai viver no prostíbulo. Deus fala para Oséias: vá buscar Oséias, vai buscá-la. Senhor, mas essa mulher não quer nada com nada. Essa mulher não quer ter uma vida transformada, ela não quer mudar de vida. Ela quer viver desse jeito. Vai buscá-la, Oséias. E Oséias, obediente a Deus, vai lá buscá-la no prostíbulo e enche ela de presentes, de coisas preciosas. E vocês acham que ela atribui esse favor a Oséias? Nada. Ela fala: meus amantes que me deram isso. Oséias capítulo 1, 2 e 3. E ela volta para o prostíbulo. E Deus manda Oséias novamente: vai lá buscar Gomer, Oséias. Imagine como que esse homem era difamado no lugar onde ele estava. Porque ela tinha sido vendida como escrava. Oséias, obediente a Deus, vai lá e compra ela como escrava. 15 moedas de pratas, mais um pouco de ração de cavalo. E leva Gomer para dentro de casa. E Deus começa a anunciar: vocês são desse jeito. Essa é a história da minha vida e da tua vida também. Que nós nos prostituímos com coisas erradas. Nós trocamos Deus por qualquer coisa. Nós achamos que as coisas desse mundo nos preenchem mais do que a presença de Deus. Aí nos capítulos que nós lemos, no capítulo 4, verso 6, diz que o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Nós nunca vivemos uma época aonde o índice de analfabetismo tem diminuído. Então, as pessoas têm acesso à educação. É uma educação precária? É. Hoje nós conversamos com jovens que têm o primeiro grau, ou têm o segundo grau, que não sabem falar, mas têm acesso. Mas da mesma forma que esse tipo de educação tem chegado às pessoas, nós nunca vivemos como igreja um período tão crítico de analfabetismo bíblico, onde as pessoas não conhecem a Bíblia. Daí vem o meu puxão de orelhas. Uma escola dominical não é para estar com 10 pessoas. Não tem ninguém aqui, nem nós pastores. Nós não estamos em um nível onde nós não precisamos aprender mais. Mas por que isso? Porque eu acho que eu sei. Eu vou lá no Pai dos Burros, no Google, eu jogo alguma coisa lá e aquilo vai me trazer a explicação de tudo que eu preciso. Só que eu não sei se vocês têm o mesmo sentimento do que o meu. A igreja, ela tem inchado. Quando eu falo igreja, não pense em apenas Bíblica Aliança.
Nós vemos na mídia artistas dizendo que estão se convertendo. Mas quando você acompanha a vida desses artistas, você vê que a vida deles não muda. E uma das propostas do Evangelho é a mudança de vida. Porque senão eu estava com uma garrafa na minha boca, bebendo sem camisa na porta de um bar ainda. A proposta do Evangelho, dia após dia, a gente vir nesse lugar, é nós recebermos a palavra de Deus e ter uma transformação na nossa vida. Não é simplesmente baseado em coisas. Quinta-feira Josué veio aqui, ficou aqui embaixo e contou o testemunho da vida dele. E ele deixou bem claro para nós que, independente da deficiência física que ele tem um desejo grande de um dia se encontrar com o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então a fé do Josué não está baseada em uma cura que Deus pode proporcionar para ele se colocar de pé. Porque ele falou, se não fosse o Senhor na vida dele, ele já tinha desistido. Esses dias eu sentei para almoçar com um amigo, totalmente incrédulo. Na hora que ele sentou na minha frente, ele disse assim, você acredita em milagres? Eu digo, eu acredito em milagres. Você consegue comprovar algum? Eu falei assim, eu consigo. E eu contei alguns para ele. Mas cientificamente você consegue comprovar? Eu consigo comprovar. Eu não sabia onde ele queria chegar. E eu falando disso, teve uma hora que ele falou assim, olha, recebi uma notícia de que minha cunhada está com câncer. E na semana que vem ela começa a fazer quimioterapia. Olha como despertou. Ele disse assim, olha, eu vou embora todos os dias e eu coloco em uma rádio, aonde eu fico escutando o pastor falando, um cara que nunca teve interesse na Bíblia e no Evangelho, mas na hora que ele recebeu a notícia de que a cunhada está com câncer, ele não vai mais embora escutando samba, ele não vai mais embora escutando funk, ele coloca em uma rádio evangélica onde o pastor está falando acerca de milagres. Mas quando ele começou a falar de milagres, eu disse assim, deixa eu falar algo para você. Eu conheço algo que é melhor do que milagres. Ele disse o quê? Eu disse a salvação. A salvação está acima de milagres. Eu perguntei assim para ele, porventura você já ouviu falar acerca de um homem chamado Lázaro? Ele disse sim, era amigo de Jesus. Isso mesmo. Eu pergunto para você, depois de 2000 anos, Lázaro está vivo? Ele olhou assim para mim, eu acho que não. Eu disse, lógico que não. Quem é que sobrevive 2000 anos? Mesmo sendo amigo de Jesus, e Jesus tendo ido lá e feito o milagre da ressurreição, Lázaro não está mais vivo. Nós temos dito aqui em cima desse altar, por repetidas vezes, que certa vez 10 leprosos chegam até Jesus e pedem que Jesus os toque. E pede que Jesus faça algo diferente por eles. Jesus fala assim, vai lá e se apresenta aos sacerdotes. A Bíblia diz que os 10 estão indo. Em determinado momento, um olha para o outro e vê que todos estão curados. Ué, cadê sua lepra? Você também está curado. A Bíblia diz que 9 continuam indo se apresentar ao sacerdote. Apenas um volta. E quando esse volta, se prostra aos pés do Senhor. E Jesus diz assim, não eram 9? Não eram 10 no total? Por que somente um voltou para dar glória a Deus? Aí o que Jesus fala para ele? Jesus não diz mais assim, a tua fé te curou. Ele diz, a tua fé te salvou. Porque a fé de cura foi para curar aqueles 9. Mas a fé da salvação foi para salvar aquele que voltou, queridos. Então, independente da maneira como nós vivemos, o que é mais importante é chegar lá em cima, Deus abrir um livro e ver o nosso nome escrito lá no livro da vida. Vinde benditos do meu Pai. Chamando porque o nome está escrito no livro da vida. Só que Deus usa isso aqui, porque talvez seja uma comparação para que aquele povo pudesse entender, não tivesse comparação pior do que essa. Se casa com uma prostituta, eu quero que você a ame. Senhor, mas uma prostituta. Assim são vocês. Mas eu continuo amando vocês. Talvez Deus me trouxe aqui essa noite para dizer para você que independente da forma como você vive, Deus te ama.
Deus te ama. Só que existe uma síndrome que paira na igreja com palavras de derrota, dizendo: você não pode, você não consegue, você não é ninguém, olha o que você já aprontou. Ou isso só aconteceu comigo? Quantos de nós já não ouvimos uma voz assim, falando no nosso ouvido: você não é digna, você não é merecedor, você não deveria nem estar aí. Você vai prestar um concurso, e Maria disse aqui, usada pelo Espírito Santo de Deus, tem pessoas que ela até mesmo acredita naquilo que Deus tem para ela. As pessoas que estão ao redor dela que não acreditam naquilo. E ao invés dela dar voz, dar ouvido para aquilo que Deus está falando no coração, que Deus está liberando no coração, fica ouvindo mais as pessoas. Ah, você não consegue, você não pode, você não tem jeito, o teu caso não tem solução. E nós tomamos essa palavra como uma verdade. Daí o nosso inimigo que vem com a falta de conhecimento. Porque Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, ele diz assim: a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. O que o diabo não quer? Que você ouça a palavra de Deus. Eu sei que tem muita gente aqui essa noite que está aqui me vendo com esse microfone na mão, mas a tua cabeça está longe daqui. Seu corpo está aqui, tua mente está lá fora no problema. Teu corpo está aqui, mas a sua mente está na dificuldade que você está enfrentando lá fora, que eu não sei, que os pastores não sabem, que seus líderes não sabem. E o diabo toma de você essa oportunidade de receber a palavra e desfrutar disso que Deus tem para você. Abre a tua Bíblia aí em Daniel. Deixa eu ver se é 10. Eu vou finalizar. Me empresta meu celular aí, amor, por favor. Daniel 11. O verso 32 diz assim: com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, mas o povo que conhece o Senhor teu Deus se torna forte e fará proezas. O que o diabo quer tirar de nós, queridos? O conhecimento. E o conhecimento daquilo que não o mundo diz ao nosso respeito, mas o que Deus diz ao nosso respeito. Ou vocês acreditam que Deus morreria por ninguém, por um Zé Ninguém? Ou vocês acreditam que Deus moveria céus e terra por alguém que não vale nada? O nosso problema, o meu problema e o seu, que muitas vezes nós não tomamos posse daquilo que Deus já garantiu que é nosso. Por isso que cito novamente, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. Eis que tudo se passou, que já foi embora, se tornou velho, e agora a partir de hoje isso se faz novo. Se nós estamos em Cristo, querido, Paulo está afirmando, nós somos novas criaturas. Então o que nós fomos no passado não nos interessa mais. O problema é que o diabo quer ficar colocando na tua mente, na nossa mente, o que nós fizemos no passado. Ele é especialista em nos apresentar o nosso passado.
A Bíblia diz, se não me falha a memória, a Bíblia não, a história diz que certa vez, se não me falha a memória, foi com Martinho Lutero. O diabo se apresenta para ele. O diabo se apresenta para ele, está lá em determinado lugar, o diabo aparece para ele. E quando o diabo aparece, o diabo começa a citar quais foram os pecados dele. Escreve aí, Martinho, você está com caneta e papel na mão? Escreve aí que tal dia você fez tal coisa. E Martinho vai escrevendo. Ah, aquele dia você também fez tal coisa, vai escrevendo. E o diabo vai acusando e lembrando tudo o que ele tinha feito de errado. E Martinho está escrevendo. Uma a uma das acusações que o diabo estava falando. Quando termina, Martinho vira para ele e fala assim: terminou? Terminei. O diabo diz para ele: então vou escrever aqui, ó, aqui embaixo por último: o sangue de Jesus Cristo, teu filho, ele me purifica de todo o meu pecado. Martinho Lutero tinha dentro dele a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus Cristo, o teu filho, nos purifica, nos isenta de todo o pecado. Então a gente não pode mais viver com o que nós fizemos no passado. Porque nós somos novas criaturas em Cristo. Então para com esse negócio do diabo dizendo: olha, você não consegue. Quantos e quantos aqui começam a fazer alguma coisa, ou têm um desejo de fazer alguma coisa, aí escutam uma voz: ei, para aí. Aonde você vai? Você vai cheio de pique, cheio de esperança, cheio de determinação. Vem num culto de quinta-feira, aonde a gente sobe nessas paredes, pastor Cláudio libera uma palavra para as nossas vidas. A gente fala: poxa vida, eu saí daqui motivado, agora as coisas vão acontecer. Na hora que a gente coloca o pé lá fora, o diabo: ei, onde você vai? Ei, você está pensando que é quem? Aí o que a gente faz? Ah, não, é verdade, eu não sou ninguém. Então aquela palavra que foi liberada, aquela palavra que desprendeu de tempo para poder preparar, para poder se consagrar, para poder jejuar, para poder entregar o que Deus tem, não vale de nada. Por quê? Porque eu não dou ouvido à palavra de Deus. Eu dou ouvido ao que o diabo está dizendo ao meu respeito. Quantas e quantas vezes eu era um cara desse. Pense num cara que começava as coisas e parava. Começava qualquer coisa, eu parava. E aquilo virou um rótulo para mim. Porque na hora que eu estava na metade, eu falei assim: eita, já avancei demais, deixa eu parar aqui. O próprio diabo vinha e falou assim: ei, para com isso aí. Fazer inglês. Estudar, não, esquece isso. Um dia eu recebi uma palavra, que essa palavra entrou dentro do meu coração. Eu falei assim: olha, diabo, você não tem mais autoridade sobre a minha vida, você não vai mais me paralisar. Eu não vou ficar mais parado aqui com o que você está falando, lembrando do meu passado. Eu vou viver com aquilo que Cristo tem para a minha vida. Deus, através do profeta Daniel, diz: o povo que conhece o teu Deus, esse se torna forte. E esse faz proezas. Falta de conhecimento não vai mais te paralisar. Diga sim: diabo, você não vai paralisar a minha vida, porque eu sei o que Deus tem para mim é muito melhor, é muito maior. Amém? Olha o que Paulo escreveu à igreja de Roma no capítulo 8, no verso 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Estenda as tuas mãos para cá. Que o amor de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do teu Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Dê um abraço em 15 pessoas, sejam abençoados na prática da palavra.